A paz do Senhor, noiva do Cordeiro. Toda noiva deve estar pronta para o grande dia, né? O dia do casamento. Esse é o nosso maior desejo, é a vinda do nosso querido, né? Quando eu estou orando, conversando com Deus, eu sempre externo a minha saudade e a minha vontade que Ele venha logo. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus na tua vida, que através desse vídeo você seja alcançado e você seja agraciado com mais um pouquinho de conhecimento para você ir vivendo, para você ir sobrevivendo e para você ir revivendo, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal ISCR e nos ajude a continuar nessa plataforma, a continuar aqui no YouTube, trazendo essas pequenas dosinhas da palavra de Deus para levar as pessoas à prática da palavra, né? Em nome de Jesus. Eu me chamo Missionária Helena e é um prazer muito grande estar aqui com você, para você que não me conhece, você que chegou aqui agora, tá bem? O assunto de hoje: aprenda como discernir os espíritos, se o espírito é de Deus ou se não é de Deus. Então, eu quero, em nome de Jesus, trazer de uma forma clara uma breve explicação sobre algumas dicas para você discernir dentro da palavra de Deus, tá bem? Sem medo, sem preocupação. No mundo espiritual que nós vivemos, porque nós somos corpo, alma e espírito, então nós vivemos o corpo, que é o que nós podemos ver um ao outro, mas existe um outro âmbito, existe um outro universo paralelo, que é o mundo espiritual. Nós chamamos de a igreja invisível. Então, na igreja invisível ocorrem muitas coisas sobrenaturais que respingam na igreja física, na igreja visível, e que muitas vezes nós dizemos que é Deus, mas não é. Então hoje você vai aprender o que é de Deus e o que não é, e fazer separação sem medo, à luz da Bíblia Sagrada, sem medo. Eu estou julgando, mas nós precisamos julgar as coisas, nós precisamos separar as coisas para poder, então, discernir. Né? Discernir é separar, é entender. Então, para entender, nós temos que julgar o certo e o errado. E você vai entender à medida que o vídeo for passando, então não deixa, assista até o final, que você vai entender bem direitinho o discernimento de espíritos. Né? Primeira coisa: na igreja material, existem duas forças que cercam a gente. Duas forças poderosíssimas. São os anjos e é o Espírito Santo. Então, os anjos e o Espírito Santo estão cercando a gente. E quando a gente dá lugar, o Espírito Santo entra na gente e domina a gente, né? Por outro lado, o príncipe das trevas está sempre buscando uma brecha para minar nossas vidas e roubar aquilo que é nosso, aquilo que Deus já deixou para a humanidade, para nós, para seres humanos. E agora, espiritualmente falando, para a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro está muito bem aparelhada, está muito bem cuidada, está tudo bem certinho. O diabo fica tentando o tempo todo roubar da gente aquilo que o próprio Deus designou para a sua noiva, né? No caso, Jesus designou para nós. A Igreja Santa, que é você, que sou eu, nós individualmente somos igreja e juntos somos o corpo de Cristo, né? Deve saber discernir os espíritos. Então é necessário que nós venhamos discernir os espíritos, julgar se aquele espírito é o Espírito de Deus ou é o espírito das trevas, espíritos imundos tentando se passar pelo Espírito Santo de Deus. Então olha só, se você não tem o dom de discernir espíritos, mas você precisa aprender pela palavra a diferença entre o Espírito Santo e os espíritos das trevas que atuam dentro da igreja, que atuam dentro das reuniões tentando se passar pelo Espírito Santo.
Partindo do que está escrito na palavra de Deus, você saberá diferenciar quando alguém está cheio do Espírito Santo ou cheio do espírito do engano. Partindo da palavra de Deus, partindo do conhecimento da palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas se cansam comigo, eu sei que muitas pessoas não gostam do jeito que eu falo, muitas pessoas também não se agradam por eu falar assim, dessa forma da palavra, mas se eu recebi do meu Senhor desse jeito, é desse jeito que eu vou passar. Então, quem tiver de ser salvo através de ouvir a palavra de Deus, através de mim, será. E o Senhor, Ele honrará, conforme a sua benevolência, aquilo que eu estou fazendo aqui. Então, eu quero dar um recadinho para você agora. Ouça o que o Espírito está dizendo, porque o Espírito Santo, ele trabalha dentro da palavra do Senhor. E não há engano, não há tapiação naquilo que o Espírito Santo fala. Então, aprenda para que você não se engane. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20... Jesus, ele vem dizer o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus perguntou. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, e nem a árvore má produzir frutos bons. Pelos seus frutos o conhecereis. Interessante, não é? Interessante. Às vezes a gente fica querendo que venha um vaso de fora para dizer um monte de coisa que você mesmo já tem a resposta, que você mesmo já sabe o que fazer, mas você quer porque quer que venha alguém de fora que não conheça a sua vida para dizer um monte de coisa. Sendo que se você tiver a palavra de Deus, você não precisa de nada disso. É nesses pontos que muitas vezes o inimigo usa, através dos seus espíritos imundos, vasos apropriados dentro da igreja para estar trazendo profecias que não são verdadeiras e nem estão em harmonia com a Bíblia Sagrada. A maior profecia é a Bíblia Sagrada. Só aqui você já entendeu que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. Então, para discernir os espíritos, vamos ver, se eu conheço o fruto do diabo e conheço o fruto de Deus, então eu vou saber, meu irmão. Eu vou saber, entendeu? Pela árvore, pelo fruto que ela produz, eu vou saber. Então, vamos lá. Um certo dia, deixa eu contar aqui logo uma historinha. Pela árvore, pelo fruto se conhece a árvore. Um certo dia eu recebi uma cesta com bastante manga, umas mangas que eu gosto bastante. E tinha mangas grandes, pequenas, tinha bastante manga bonita, umas muito, outras menos. E alguém colheu para mim e trouxe aquelas mangas, aquelas frutas. E quando eu vi que era de fruteiras diferentes, pelo tamanho, pelo formato, pela cor, mas todas eram muito bonitas, todas. Então, os formatos diferentes. Quando eu fui comer, então eu prestei atenção de que a mais bonita de todas, que chamava mais atenção, quando eu cortei aquela manga por fora, vermelhinha, linda, mas quando eu abri, ela estava bichada, ela estava preta, feia, manchada por dentro. E as outras que não tinham assim nenhuma aparência tão bonita por fora, mas quando eu cortei, era um mel, aquela coisa, aquela massa gostosa, entendeu? Então eram tudo manga, mas pelo fruto dá pra gente conhecer a mangueira. Aquela mangueira ali dá uma manga maravilhosa, aquela outra ali já não é tão boa. É assim que se discerne os espíritos quando não se tem o dom, é pelo conhecimento dos frutos, experimentando os frutos, né? Você vai entendendo até chegar ao final. Então, pela fruta se conhece a árvore. Amados, não se engane, não adianta dizer ou querer mostrar que você tem uma maravilhosa inspiração e uma grande experiência. Esperar passar, caminhão passando bem pertinho.
Não adianta querer falar ou mostrar que você tem uma maravilhosa inspiração ou uma grande experiência com Deus, se o fruto que você produz não condiz com a palavra de Deus. Se a tua vida não produz fruto de arrependimento, fruto diferenciado ou fruto do Espírito Santo. Então, só por aí a gente já bota um pé atrás, né? Nunca poderá dizer que tal experiência vem do Espírito Santo. Se você não condiz com a palavra de Deus, se não tem a produção do fruto do Espírito, não pode dizer que é dele. Lembre-se da passagem bíblica de Mateus 7, 22 até o 23. Que as pessoas diziam, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome, nós não estávamos lá, não curamos em teu nome. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não vos conheço. Não conheço, todo aquele que pratica iniquidade será lançado da presença do Senhor. Então não creia em todo o Espírito, não creia em toda a profecia. Busque em primeiro lugar a palavra de Deus, aí a partir da palavra de Deus você vai conseguir discernir os Espíritos. É cansativo, é puxado, é mais complicado, é muito melhor viver de adivinhação do que viver de aprendizado. Mas quem vive de aprendizado não será enganado, não será ludibriado, né? O Senhor dirá naquele dia, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Não podemos aceitar, baseando-se nos aspectos sobrenaturais, que qualquer experiência que sejam seguidas por sinais e maravilhas venham de Deus, da parte de Deus. Não podemos apenas do aspecto sobrenatural dizer, esse daqui aconteceu, foi Deus, se não estiver condizendo com a palavra do Senhor, e com o fruto do Espírito e com o fruto das trevas, porque nós precisamos ter esse conhecimento. Quem tem o dom de discernir Espírito, de primeira já discerne. Quem não tem, precisa ter conhecimento da palavra para discernir os Espíritos, se são de Deus ou não. Então nós não podemos aceitar só porque é sobrenatural, caiu fogo do céu, fez isso e aquilo. A Bíblia diz que o diabo ele se transforma em anjo de luz. Ele faz até fogo cair do céu para enganar. Então vamos ficar atento. Você deve sempre olhar o fruto dessa vida ou a verdadeira natureza que está por trás da experiência. Quando alguém chega até a mim para contar alguma coisa, de imediato eu já vou percebendo. Não somente pelo dom do discernimento, mas também pelo conhecimento pouco que eu tenho, mas suficiente para me sair de muitas coisas. Então, eu já vou percebendo se aquele espírito é de Deus ou se não é. Muitas vezes ele vem com engano e ninguém é 100%, a gente sempre falha, mas temos que estar em vigilância total todo o tempo. Mesmo que o diabo tenha a capacidade de aparecer como anjo de luz, no entanto, não pode esconder o seu caráter. Preste atenção que você é muito inteligente. Mesmo que o diabo tenha a capacidade de aparecer como um anjo de luz, de fazer grandes maravilhas, ele não pode esconder o seu caráter. Então vejamos o fruto do diabo. Vamos prestar atenção, que é para você aprender a separar uma coisa da outra. Quando ele atua, ele, em primeiro lugar, rouba. Então, ele traz a profecia ou o sobrenatural de uma forma assim que a pessoa fica dizendo, nossa, como isso pode acontecer? Mas ali, naquele meinho, vai acontecer algumas coisas. Primeiro, ele vai roubar o amor, ele vai roubar a paz e ele vai roubar a alegria do ser humano. O oposto acontece quando o Espírito Santo trabalha. Ele traz amor, paz e alegria. Vamos mastigar um pouquinho? Veja bem. Ele vem disfarçado de Espírito Santo, mas deixa um rastro de, preste atenção para você separar, contendas, disse-me-disse, mágoas, vergonha, confusão, invejas, disputas e dor. Quando Deus fala, a Bíblia diz que o homem se cala e não há dúvida naquilo que Deus falou. Porque o Senhor não deixa dúvida em nada, Ele é claro no que Ele quer, no que Ele já propôs. O inimigo, pelo contrário. Então, eu conheço pessoas que são profetas, ditos profetas, mas só vivem em contenda, só vivem em escândalo, só vivem com falando mal dos outros, cheio de mágoa, passando vergonha,
fazendo confusão e tendo confusão, cheio de inveja, porque se o outro é melhor em qualquer coisa, já é aquela coisa toda, disputas, então um querendo ser melhor do que o outro. Eu vejo que muitas vezes um começa a falar alguma coisa, o outro também tem que se mostrar que está sendo usado também. Então, quando você vê todas essas coisas, saiba que o Espírito de Deus não está ali, porque o Espírito Santo não trabalha com essas ferramentas. O contrário se dá também. Entendeu? O contrário disso tudo. Vejamos Tiago, capítulo 3, versículo 14 até o 18, que eu não vou ler todo, mas você leia aí. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, agora vamos ver o fruto de um espírito que vem do alto. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura. Ela não faz para se gloriar. Se tem alguma coisa para resolver, vai resolver ali no sigilo, tranquilamente, não vai ser glória pura, é limpa. Segundo, ela é pacífica, ela não vem para trazer guerra nem contenda, é pacífica, é moderada, agora é o carro de som, moderada, é tratável. Vamos lá, ouvir o comercial. Vocês me perdoem, viu? Mas, voltando. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade ou hipocrisia. Meus amados, eu vou aprender a editar, a cortar essas coisas assim, mas no momento eu ainda não sei. Mas eu estou estudando para eu aprender, porque aí eu corto depois essas partezinhas. Mas agora, por favor, eu peço a compreensão de vocês, viu? Em nome de Jesus. A missionária está por aqui fazendo o que pode, né? Então, ó, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade ou hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz. Então não existe guerra e nem ninguém querendo tomar o espaço do outro quando se está cheio do Espírito Santo. Nós trabalhamos com paz. Para os que promovem a paz, né? É cheia de paz para os que promovem a paz. Pessoas oprimidas por espíritos malignos sentem a interferência em tudo que elas fazem. A própria pessoa, ela passa a pensar: se eu estou usada pelo Espírito de Deus, por que cometo certas coisas? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Porque fica aquela inquietação. Só por aí já deveria entender que não é o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus não inquieta desse jeito. Mas aí o orgulho de se dizer usado por Deus não permite que a pessoa tenha a humildade de descer os degraus e recomeçar com entendimento, né? O diabo tenta imitar o Espírito Santo e tenta dar instruções à noiva do Cordeiro. Porém, a noiva conhece a voz do seu noivo, ela conhece a voz do seu amado. Entenda, e procure discernir as ações de espíritos imundos ao seu redor. Eles espalham negativismo, ansiedade, perturbações e inquietações. O Espírito Santo espalha perdão, paz, alegria e esperança. Quando alguém chega perto de você e vai falar em nome de Deus, se você tem esse sentimento de inquietação, perturbação e ansiedade e negativismo, saiba que não é Espírito de Deus. O Espírito de Deus, quando ele vem, mesmo que venha te repreender, ele promove em você perdão, paz, alegria e esperança. Você consegue entender isso? Consegue captar essa mensagem? Então, aprenda a discernir os espíritos pelos frutos que eles produzem.
Simples assim. Se alguém vem entregar uma profecia para você, você sentiu perdão, mesmo que seja repreensão, você sentiu perdão, paz, alegria e esperança? É o Espírito Santo. Você sentiu medo, ansiedade, inquietação, perturbação, dúvida? Não é Espírito de Deus. Porque o Senhor ele não trabalha nessa linha. Infelizmente o engano está grande demais. Mas em nome de Jesus, depois que você assistiu esse vídeo aqui, você assiste de novo, capitule tudinho assim ó, na sua mente, para que você não seja mais enganado por Satanás. Tá bom assim? Que Deus te abençoe ricamente, que a graça de Deus alcance você. Muito obrigada por ter me recebido e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.